Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10. Glórias a Deus para sempre. Capítulo número 10, nós vamos ler do versículo 19 ao versículo de número 23. Todos já acharam, amém? Quem não achou, diga escola dominical. Precisamos ir mais para a escola dominical. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o quê? Fiel é o quê? Maravilha. Queria convidar o pastor Emílio para orar ao Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Querido Deus. Aleluia. Estamos aqui na tua presença. Bendito seja o seu nome para sempre. Agradecidos pela oportunidade. Aleluia, Jesus. De estarmos, ó Pai, desfrutando, Senhor, desse banquete espiritual. Aleluia, Jesus. E nesse instante, meu Pai, em que ouvimos a leitura da tua palavra, ó Deus, a mesma que tem nos sustentado, que Aleluia, tem alimentado a nossa alma. E nesse instante de oração, meu Pai, Oh, Senhor, com a fé do meu irmão, da minha aleluia. Ó Deus, em um só propósito, Em nome de objetivo, Jesus. nos encontramos nesse momento, Em nome com de os nossos Jesus. corações abertos, com as nossas mentes Aleluia. abertas, para ouvirmos a tua Sim, palavra, meu Deus. para receber, Senhor. Em nome de Ó Jesus. Pai, portanto, Rei da Glória, Aleluia. as tuas mãos, Senhor. Aleluia. Ser uma vez mais, Em nome de meu Jesus. Senhor, para a ministração da tua Aleluia. palavra. Se digne em abrir Em a nome porta de da Jesus. mesma. Tu sabe as nossas Aleluia. Tu conheces Oh, Espírito cada um, Santo. cada uma que está aqui Espírito nessa noite. Santo do Estamos Senhor. sedentos para continuar Oh, a sua Santo voz Espírito nesta de Deus. feita através da ministração. Aleluia. Em nome de Jesus. Walter, na tua Em nome mãos, de Jesus. concede-lhe sabedoria, Em nome de graça, Jesus. visão, Em nome de Jesus. unção, ó Pai Em amado, nome de direção, para que ele Louvado faça seja o seu tudo nome para conforme lhe apraz, para a Aleluia. tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra de Deus, nesse versículo, nos chama a atenção para vários aspectos muitíssimo importantes. Mas eu quero levar os irmãos juntamente a meditar, a refletir a respeito de um aspecto destes versículos aqui da palavra de Deus. Aleluia. Eu quero falar a respeito de acesso permitido. Esse texto da palavra de Deus nos mostra que nós temos acesso permitido. E quando nós falamos sobre acesso, eu estava observando, irmãos, que só sabe a importância que é de ter acesso aquele que precisou ter acesso a algo e não conseguiu. E aí, quando ele tem o acesso permitido, que é possível ele chegar, é possível ele realizar aquilo que ele deseja, ele dá a devida importância. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e começamos a meditar nesses versículos da palavra de Deus, nós
vamos ver, irmãos, que o escritor sagrado, ele está aqui utilizando todo um aparato do Antigo Testamento, toda uma estrutura sacerdotal, e ele agora quer mostrar aos seus leitores de que não existe mais necessidade para aquele que está em Cristo, de alguém que seja mediador dele, para levar as necessidades dele a Deus, para levar o clamor dele a Deus, para levar ao trono da graça, ao trono da glória, aquilo que ele necessita, as suas lutas e as suas dores. Agora ele tem um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Esse sumo sacerdote, ele abriu nele mesmo um novo caminho, um vivo caminho. Não mais dependia, portanto, de sacerdotes humanos, mas agora ele dependia somente de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Jerusalém era o centro político, econômico, legal e social. Ali estava o templo, que concentrava tudo isto. E tudo isto nós sabemos. Nós já temos lido, já temos ouvido, já temos aprendido aqui. E ali no templo, irmão, existia um lugar chamado Lugar Santo e outro que era o Santo dos Santos. E havia uma separação entre um e outro. E o que separava era exatamente um véu, uma cortina. Aleluia. No Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar, mesmo assim, uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, que até hoje é comemorado pelos judeus. Ele só podia entrar ali com o objetivo de oferecer pelo povo, oferecer diante do propiciatório, derramar sangue sobre o propiciatório, sangue de animais, para perdão do pecado do povo e perdão do pecado dele, uma vez por ano. Isso é importante por quê? Porque quando nós olhamos para a humanidade do ponto de vista judaico, nós temos só dois tipos de pessoas. Nós temos os judeus e nós temos os gentios. Todo aquele que não era judeu, ele era gentio. Assim sendo, irmãos, deste ponto de vista, todos nós, aqui presentes hoje, somos gentios. E por que eram gentios? Eram gentios porque não faziam parte da aliança que Deus tinha com Abraão, que está lá registrado no capítulo 15, 16 e 17 do livro de Gênesis. Pelo fato de não fazer parte desta aliança, eram considerados gentios. E como gentios, o apóstolo São Paulo diz que eram zambujeiros bravos. Não faziam parte da oliveira. Veja aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 11, versículo 34. Quem puder ler, me ajudar, por favor. Romanos 11, 24. Porque se não fosse cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Aleluia.
O apóstolo São Paulo está falando desses dois povos, judeus e gentios. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira. E aqui a boa oliveira é quem? Jesus. Quanto mais esses, os judeus, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Quando o apóstolo São Paulo fala sobre isso, nós necessitamos entender o que é um zambujeiro. Zambujeiro é uma oliveira brava. É uma oliveira, um tipo, uma espécie de oliveira que cresce na natureza sem qualquer controle. E a sua produção em relação à oliveira é insignificante. Assim éramos nós. Nós éramos zambujeiros bravos, destinados ao inferno. Nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, porque estávamos e fazíamos parte do zambujeiro. E o que é que Jesus faz? Jesus vai, nos pega, nos corta do zambujeiro e enxerta nele a oliveira verdadeira. Aleluia! E agora este zambujeiro, que não servia para nada, só para ser queimado, começa a produzir frutos da oliveira verdadeira. Porque esta essência da oliveira passa a fluir. Aleluia! A seiva da oliveira passa a fluir no zambujeiro. E esse zambujeiro agora não é mais um zambujeiro, ele agora está fazendo parte da oliveira verdadeira. Os gentios não tinham acesso às dependências do templo, não tinham acesso. No templo existia um espaço que era um espaço determinado, chamado Pátio dos Gentios. Os gentios só podiam ir até ali. Ele não tinha como avançar para o outro pátio que dava acesso ao templo. Existia uma balaustrada de mais ou menos 1,20 m de altura e tinha placas: proibido o acesso, não é permitido o acesso. E aí o apóstolo São Paulo, meus irmãos, falando a respeito dessa espécie de muro, ele nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 13, 14 e 15, da seguinte forma: mas agora, em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele quem? Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, gentios e judeus, fez um, e derribando a parede de separação, que esse muro, ele está se referindo a esse muro, que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E aí, se você abrir a sua Bíblia aí, em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1, primeiro versículo, você vê o apóstolo São Paulo dizendo assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus.
Então Jesus vem e derruba esta parede. Com a sua morte na cruz e a sua ressurreição, ele rompe esse muro divisor. Agora não há mais nenhum impedimento para nós termos acesso. Antes, o acesso não era permitido. Agora o acesso é livre. Aleluia. Você não precisa ficar preocupado agora para chegar na frente, na presença do Senhor. Você pode ter e tem acesso direto ao Pai em Cristo Jesus. Você não necessita mais de um mediador ou mediadora. E hoje nós poderíamos dizer, você não necessita de um profeta para consultar a Deus. Você necessita inclinar os seus joelhos, dobrar os seus joelhos, clamar ao Senhor, porque agora você não é mais gentil. Você é filho. E é como filho que você tem acesso. Aleluia. Irmãos, Jesus, e esse acesso é permitido porque Jesus entrou uma vez por todas e completamente. E ali no propiciatório, Jesus não ofereceu um sangue de um touro, de um bode, de um bezerro, de um carneiro. Não. Jesus ofereceu o seu próprio sangue sobre o propiciatório. Não o propiciatório feito por mãos de homem, que era a figura do Eterno. Aleluia. Mas o propiciatório celeste. Êxodo capítulo 26, versículo 30, se você desejar abrir a sua Bíblia, você poderá encontrar isto que eu estou lhe dizendo. Êxodo, quem achar pode ler, por favor. Êxodo 26, 30. O que é que Deus diz a Moisés? E levantarás o tabernáculo de acordo com o modelo do que foi mostrado no monte. E levantarás o tabernáculo de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Aquele tabernáculo que ali estava, aquele templo que ali estava, era sombra, apenas sombra, tipo do Eterno, daquele que não foi feito por mãos de homem. Jesus entrou nesse, uma vez por todas. Ele ofereceu a si mesmo. Capítulo 9, versículo 11 e 12 de Hebreus diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aleluia. Irmãos, esse texto que nós estamos meditando é um texto explosivo. É um texto que nos mostra claramente que nós não necessitamos mais ficar acanhados, não necessitamos mais ficar inibidos, não necessitamos mais ficar preocupados, porque Deus abriu a porta para nós. Jesus abriu um novo e vivo caminho nele mesmo e disse: pode passar, que agora você não é mais gentil, você é filho. Você tem comunhão. Aleluia. Você tem alguém que intercede por você, vive para interceder. Sabe o que quer dizer isto? Jesus estará respirando intercessão.
Aleluia. Ele sentiu o mesmo que nós sentimos. Às vezes nós ficamos tristes. O nosso sumo sacerdote sabe o que é tristeza. Ele sofreu para poder nos socorrer no momento da nossa luta, no momento da nossa tristeza, no momento da nossa angústia, no momento das nossas dores, no momento da nossa tentação. Tudo que nós passamos, Jesus passou e sabe o que é para nos socorrer em tempo oportuno. Aleluia. E aí esse versículo ele diz, preste atenção aqui, tendo ousadia para entrar no santuário. Nós temos, portanto, irmãos, ousadia. E o que é ousadia? Ousadia é intrepidez, é coragem confiante. Agora, nós podemos entrar com esta segurança no trono, diante do trono de Deus e clamar ao Senhor. Porque os seus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir. E nem a sua mão encolhida para não poder atender. E os pecados que tínhamos foram lançados no mar do esquecimento. Deus lança, e não de maneira nenhuma lança diante de nós aquilo que Ele já perdoou. Às vezes, irmãos, nós cometemos determinados erros, pecados, e aí nós consertamos o que temos que consertar. Nós pedimos perdão à pessoa que nós magoamos, nós pedimos perdão à igreja, nós pedimos perdão a Deus, e aí nós fomos perdoados pela pessoa, nós fomos perdoados pela igreja, e fomos perdoados por Deus. Mas tem uma quarta pessoa que insiste em não nos perdoar. Nós mesmos. Muitas vezes todos nos perdoam, mas nós não nos perdoamos. Nós ficamos guardando aquilo dentro do nosso coração. E quando a gente menos espera, olha a lembrança do pecado. Deus não se lembra mais daquele pecado. Mas nós vivemos trazendo sempre ao nosso coração, à nossa mente, muitas vezes até por influência do diabo em nossas vidas. Aqui e ali, ele está soprando em nossos ouvidos, em nossa mente. Mas o Senhor já nos perdoou. Nós estamos purificados, nós estamos livres. Nós podemos chegar diante de Deus. O apóstolo São Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele declara em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vocês não necessitam mais sacerdote, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós agora sois sacerdotes. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. O acesso ao Pai, irmãos, não nos é otorgado de qualquer maneira, não. Existem possibilidades. Este acesso é possível, primeiro, pelo sangue de Jesus. Isso significa dizer que não é pelas nossas obras. Não é pelo nosso próprio desejo, em querer ser certinho, em querer realizar obras, para que através dessas obras, como tem alguns que assim pensam, nós possamos chegar diante de Deus e a nossa oração possa ser ouvida. Não é. É pelo sangue de Jesus. É a única maneira, é a única forma. É a única condição, sangue de Jesus, o sangue derramado por Jesus, lá no Calvário, João capítulo 19, versículo 30, ele nos mostra que quando ele fala, está consumado, Jesus está dizendo, Pai, a obra que o Senhor mandou realizar,
concluir. Não tem mais nada a concluir. Concluir a obra. A dívida que eles tinham, eu já paguei. E aí o apóstolo São Paulo diz que Jesus pegou a cédula que nos era contrário. A cédula que era a nossa dívida e cravou na cruz. Aleluia! Cravou na cruz. Ele nos perdoou uma vez por todas. Aleluia! 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19, o apóstolo São Pedro diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro incontaminado, imaculado. Aleluia. E aí o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse, agora vocês foram comprados por bom preço, por isso glorificai a Deus em vosso corpo e em vossa alma, em vosso espírito, glorificai ao Senhor, porque fostes comprados por bom preço. Se nós fomos comprados, logo nós não somos nossos mesmos. Nós não somos de nós mesmos, nós temos um dono. Aleluia. Não esqueça disso. Você tem um dono. Você tem um Senhor. Sabe o que significa isso? Significa que agora você não pode pensar como você quer pensar. Você não pode agir como você quer agir. Você não pode ir para onde você decide ir. Não. Você tem que procurar o seu dono. Tem que consultar o seu dono. Tem que pensar como ele pensa. Tem que agir conforme ele nos orienta a agir. E onde é que está essa instrução? Aqui na palavra de Deus. Aqui na Bíblia Sagrada. É aqui onde nós encontramos aquilo que necessitamos para andarmos corretamente. Não é procurando profeta. Não é através de sonhos. Deus fala através de sonhos? Fala. Deus fala através de profeta? Fala. Deus fala através de uma revelação? Fala. Mas aqui, na palavra do Senhor, é essa daqui que é a base. É essa daqui que é o fundamento. E seja profecia, seja sonho, seja revelação, tem que estar fundamentado aqui. Se chocar com esta palavra, não é de Deus. E aí eu ouvia uma irmã falar que um determinado irmão, isso há alguns anos atrás, isso não foi recente aqui, não foi recente, esse irmão, ele alguém falou para ele que a esposa dele não era aquela esposa. Ele era casado. A esposa dele era aquela fulana de tal. E o resultado é que ele destruiu o casamento dele, a família dele. E aquela fulana de tal era casada. E ele ficou esperando até hoje, e aquela fulana de tal nunca deixou o seu casamento. Nunca se cumpriu a profecia. Que a gente chama isso de profetada. Porque a Bíblia nos diz que aquilo que Deus juntou, não separe o homem. Aleluia. Como é que vai ter profecia sobre isto? Desta forma, não. Deus nos orienta
conforme a sua palavra, seja sonho, seja profecia, seja revelação, seja o que for, necessita estar fundamentado na palavra de Deus. Se chocar com a Bíblia Sagrada, não é de Deus, porque aqui está a revelação de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nós necessitamos, e eu dizia ontem na congregação da Baixa da Candeia, o que nós necessitamos é pegar esta palavra e fazer com ela como as ovelhas fazem com o alimento. As ovelhas comem e depois ficam ruminando. A ruminação produz a saliva, e aquela saliva pega aquela ração e quebra em várias partezinhas minúsculas, e aí é digerida pelo animal. Então nós lemos a palavra de Deus e precisamos ruminar ela, ficar saboreando. E aí o salmista, escrevendo o Salmo 1, ele diz que bem-aventurado é o homem que rumina a palavra do Senhor, medita na lei do Senhor. Meditar é você se alimentar e ficar saboreando. E neste saboreamento, você ficar percebendo detalhes. O detalhe do tempero, de tal tempero, de tal tempero, de tal tempero. Ruminar. Deixar que a palavra fique lhe alimentando. Bendito seja o nome santo do Senhor. O crente que faz assim, ele é um crente, ele é um servo de Deus, uma serva de Deus, que tem uma caminhada segura, tem um desenvolvimento seguro. Por esta causa, irmãos, desta forma, o grande e imenso amor de Deus, por isto Jesus deu sua própria vida por mim e por você, para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz, para nos proporcionar acesso direto ao Pai. Então, esse acesso é possível primeiro pelo sangue de Jesus e depois pelo novo e vivo caminho. Não há outra forma de nós termos acesso ao Pai sem que seja através de Jesus. Jesus é o retorno, é o caminho de retorno para o Pai. Jesus é este caminho em si mesmo, no seu próprio corpo, com a sua morte e ressurreição. Ele nos permite, ele nos abre este caminho, novo e vivo caminho. Aleluia. E aí alguém diz assim, mas todo caminho leva a Deus. Isso é uma história que a gente muitas vezes percebe em, por exemplo, essa lição que nós estudamos, os desigrejados, né? Crente que desiste da igreja e vai ser crente em casa. Não, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso congregar, não preciso de nada disso. Eu preciso de Jesus. Jesus me basta. Jesus é suficiente. E agora com a internet eu posso assistir os cultos em casa. É uma maravilha. Só, irmãos, que só existe um caminho. E este caminho é Jesus. E este Jesus constituiu a igreja. Foi ele que fundou a igreja. Foi ele que estabeleceu a igreja. E a esta igreja, ele deu pastores, mestres, ensinadores. É nesta igreja onde nós congregamos, onde nós nos relacionamos, onde nós crescemos como pessoa, crescemos como crentes, como os fiéis do Senhor, como servos do Senhor. É aqui que nós aprendemos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6, Jesus diz: disse-lhe Jesus,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é esse caminho de acesso, de retorno a Deus. Jesus é o novo e vivo caminho. É a única condição pela qual nós podemos chegar a Deus. E para nós chegarmos a Deus, irmãos, é imprescindível que nós permaneçamos no caminho. Não dá para ir para a direita ou para a esquerda. Nós necessitamos permanecer no caminho. Jesus mesmo nos diz isto, exatamente isto aí. Nós necessitamos permanecer. João capítulo 15, versículo 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Permanecer em Jesus, mesmo fraquinho, mesmo capengando, mesmo se arrastando, mas tem que permanecer em Jesus. Caiu, levanta. Está triste? Vai orar. Jesus alegra. Está desanimado? Jesus anima. Alguém pisou no teu calo? Vira para o lado. Dá outro, segue em frente. Dá outro pé para pisar e segue em frente. Alguém disse que você é feio? Não tem problema nenhum. Mas para Deus você é bonito. Aleluia. O apóstolo São Paulo disse assim, quando eu penso que eu estou fraco, aí eu estou. Por quê? Por quê? Porque na hora que a gente sente a fraqueza, que a gente vai pro joelho. Na hora que a gente sente o desânimo, é que a gente vai pro joelho. Então, quando eu penso que eu estou fraco, aí eu estou forte. E aí, o apóstolo São Paulo, orando ao Senhor, ele diz, orei por 3 vezes. Tira de mim este espinho. Na 3ª vez, Jesus disse, Paulo, fique com seu espinho. Mas, Senhor, fique com seu espinho, rapaz. A minha graça te basta. Ou seja, você vai continuar sofrendo, mas a minha graça vai estar com você. Você vai continuar lutando, a minha graça vai estar com você. Você vai continuar enfrentando tudo na sua frente. Você pode até pensar que não tem força, que não aguenta mais. Mas a graça do Senhor está com você. E aí o apóstolo São Paulo seguiu nessa caminhada, nessa pisada com Deus. E lá adiante, já velhinho, ele escreve a Timóteo e diz, Timóteo, combati, aleluia, o bom combate. Acabei a carreira. O que mais? Guardei a... E agora? O que era que ele aguardava agora? Ele tinha esperança? Não era mais esperança, ele tinha certeza que ele ia tombar ali e que o justo juiz estaria com a coroa da vida, a coroa da justiça para lhe entregar. Por quê? Porque quando ele pensava que ele estava fraco, aí ele estava forte. Irmãos, tristeza, desânimo, luta, decepção, desemprego, doença, morte, nada disso, absolutamente nada é razão para nos separar de Cristo. E aí o apóstolo São Paulo ele diz, o que nos separar do amor de Deus? A vida, a morte, a doença,
O que? A espada. O que? O presente, o porvir. O que? Aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê. Aquilo que é material e aquilo que é espiritual. O que vai nos separar do amor de Cristo? Nada. Nada nos separará do amor de Cristo. Ah, pastor, mas eu sou fraquinha. Eu sou fraquinho. Apegue-se ao Senhor, porque você tem acesso permitido. Você pode chegar na presença do Senhor com ousadia. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Permaneça no caminho. Permaneça no caminho. Permaneça no caminho. E o caminho é Jesus. Somente Ele, pelo novo e vivo caminho, somente Ele pode fazer isto. Somente Ele consagrou para nós em si mesmo, pela sua carne. Portanto, irmãos, nós temos acesso pelo sangue de Jesus. Nós temos acesso livre, total, pelo novo e vivo caminho. Por quê? Porque diz esse versículo que nós lemos, nós temos um grande sumo sacerdote, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E quem é a casa de Deus? Quem é a casa de Deus? A casa de Deus, irmãos, somos nós. Aleluia. E nós podemos chegar diante do Senhor porque Ele tem cuidado de nós. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Observe como o apóstolo São Pedro fala, como a palavra de Deus fala. Não é para lançar sobre Deus alguma parte da sua ansiedade, da sua luta, da sua dificuldade. Não, você lança tudo sobre o Senhor. Porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Às vezes é um filho que você já está achando que não tem mais jeito. Às vezes é um casamento que você acha que não tem mais solução. Mas tem. Tem. Porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está com eles. E para Deus, irmãos, não há diferença em dar a vitória àquele que é forte ou àquele que é fraco. Para Deus é a mesma coisa. Em dar vitória ao doutor ou ao analfabeto, para Deus é a mesma coisa. Em dar vitória àquele que é desempregado ou àquele que tem um bom salário, para Deus é a mesma coisa. Para Deus nada é impossível. Não existe o impossível para Deus. O que nós necessitamos é colocar diante dele em oração, clamando a ele, e ele haverá de entrar em providência. A obra que Jesus realizou aboliu, portanto, a necessidade de mediadores entre nós e Deus. Nós temos um mediador. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo com preço de redenção por todos, para servir de testemunha em seu tempo. Ele é o nosso intercessor. Hebreus capítulo número 3, versículo 5 e versículo 6 diz: e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se havia de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Nós, eu e você, a igreja de Cristo, somos a casa de Deus.
E sobre esta casa, nós temos um sumo sacerdote vivo, cujos olhos são como chama de fogo, diante do qual todos haverão de dobrar os joelhos, e que não há nada encoberto, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, irmãos, nós éramos zambujeiros bravos, não fazíamos parte do povo da aliança. Agora nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. E quanto é que você pagou por isso? Nada. Qual foi a obra que você realizou para isso? Nenhuma. A Bíblia Sagrada nos diz assim, falando sobre Deus: ninguém te deu antes para que tu pudesses retribuir. Mas esta obra, esta bênção que não nos custou nada, custou preço de sangue para Jesus. Aleluia. E aí o escritor sagrado diz que nós não podemos deixar de atentar para uma tão grande salvação. Não podemos. Nós temos que perceber, entender esta salvação e atentar para esta salvação. Porque nós que não fazíamos parte da aliança, agora somos povo da nova aliança. Aleluia. Este é o Novo Testamento no meu sangue. Esta é a nova aliança no meu sangue. Jesus trouxe para nós uma aliança eterna, uma aliança permanente, uma aliança superior. E o que necessitamos agora é permanecer nele, novo e vivo caminho. Éramos separados de Deus. Mas Jesus veio e derrubou a parede de separação, o muro que separava. Ele veio e no seu próprio corpo fez um novo e vivo caminho. Ele nos consagrou para si mesmo. Ele comprou para si mesmo, pelo seu sangue. Esse foi o preço que ele pagou. Por esse novo e vivo caminho, nós temos acesso ao Pai. Necessitamos, portanto, irmãos, entender isto, valorizar aquilo que o Senhor fez e apresentar-nos diante do Senhor com intrepidez, com alegria, com confiança, lançando aos seus pés, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa incapacidade, sabendo que Ele é capaz, sabendo que Ele é poderoso para realizar muito mais do que o que nós pensamos, do que o que nós pedimos, do que o que nós esperamos. O Senhor é este novo e vivo caminho. Através dele, nós podemos chegar ao trono de Deus. Amém? Incline a sua cabeça. Amado Deus, Pai Santo e Eterno, no nome de Jesus, o seu Filho, Senhor, nós queremos te adorar, Pai. Nós queremos te dar graças, meu Senhor, porque só tu, Senhor, podias fazer isto. Só, Senhor, o teu amor por nós é que seria capaz, meu Senhor, de promover esta tão grande salvação e de nos enxertar na oliveira verdadeira, Senhor. Agora, Pai Santo, nós podemos chegar diante de Ti com oração, Pai, e ação de graças. Podemos louvar, Senhor, a Ti e Te adorar na beleza da Tua santidade. Pai Santo,
abençoa a tua igreja, abre os olhos do nosso entendimento, para que compreendamos, meu Senhor, a tua vontade para conosco. Em nome de Jesus, nós oramos a ti, Senhor, e te agradecemos agora e sempre. Amém.